Pode gravar. Sim, não é? Eu expliquei o que é o continuismo e que isso, então, é uma influência, é uma revolução no paradigma antropológico que o Ocidente herdou lá da tradição aristotélica, que atribuía a racionalidade exclusivamente ao ser humano, não é? Então, vamos lá, no nosso esquema aí eu falo sobre a psicologia comparada, que eu penso que eu ainda não comecei a explicar a psicologia comparada, correto? Correto, professor. Muito bem. Mas até mesmo antes da psicologia comparada, eu quero falar um pouco sobre a conjuntura histórico-cultural. Agora, legal aqui, porque está acabando a bateria do celular também, hein? Então, olha só. O que é que estava acontecendo na cultura no mundo do Darwin, hein? O que estava acontecendo na cultura ali? Se eu me repetir em alguma coisa, vocês me avisem, tá? Porque eu tenho as duas turmas de história, às vezes eu fico em dúvida o que eu falei lá e o que eu falei aqui. Eu acho que o que eu vou falar aqui é novidade, não é? Professor, eu não sei se é só para mim, mas está travando. Ele publicou a origem do... E agora? Agora melhora? Está travando a sua voz, está cortando. Agora melhora. Mas e agora? Não. Melhorou? Agora? Não? E assim? Assim melhora? Alô? Eu acho que sim, professor. Continua. Aliás, a gente avisa. Vou ter que segurar um pouco aqui. Então me avisem aí se travar, ainda. tá? E agora? Agora, sim. Não, agora não está travando. Assim Para saber, professor, tem que estar falando, porque trava é a voz. Professor, para mim tá normal, não tá travando, não. Tá bom. E agora, vamos lá, vamos continuar se tem que apreciar a sua me barba, avisar. professor, mas a voz nós estamos ouvindo. Não está dando para ver a barba? Não tá, nós não estamos conseguindo apreciar a sua barba, mas a voz nós estamos ouvindo. Tá bom. Então eu vou ficar assim, vamos ver se eu consigo ser claro para vocês aí. Quem é o senhor Charles Robert Darwin, não é? Então ele está no século XIX. Não vamos esquecer que a Inglaterra foi o país que foi foco especial da atenção de Max Weber na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque lá na Inglaterra estava muito desenvolvido aquele veio puritano, tá? O veio puritano, não é? Da ética protestante calvinista, e este veio puritano estava enfatizando aquele negócio do self-made man. Foi a ética protestante que fomentou o desenvolvimento do capitalismo moderno, não é? E que enfatizou aquele indivíduo cujo sistema de crença dessa ética protestante, não é? Que fomentou o desenvolvimento do self-made man, esse indivíduo, atenção, esse indivíduo competitivo, esse individualista, tá? Então, a ética protestante fomentou o desenvolvimento do individualismo na sociedade do século XIX, até antes, claro, né? Mas o Darwin estava lá. O próprio Darwin é de origem protestante, não é? Ele chegou a cogitar e a estudar para ser pastor, tá? Ser reverendo, não é? Mas isso acabou não acontecendo. Então, esse individualismo que nascia daquela ética que dizia o seguinte, a doutrina da depravação total do calvinismo diz que todo ser humano é mau,
ele foi degenerado pelo pecado original. Então, você não pode confiar em ninguém. Você tem que contar com você mesmo. Contar com você mesmo para quê? Para ascender socialmente, com a sua competência para ascender socialmente, não é? Então, esse mundo do Darwin é um mundo em que há ênfase na competitividade e há ênfase também na competitividade. Sumiu da minha cabeça o que eu ia falar. E no progresso, tá? Progresso. A sociedade do Darwin não é uma sociedade estamental, não é? Lá na Idade Média, o Tomás de Aquino dizia que o fim é o bem de todas as coisas. E o fim é aquilo que o primeiro autor pensou. Então, o Tomás de Aquino estava dizendo assim, ó, onde você estiver é o seu lugar. Você está nessa camada aqui da estratificação social, então é aí que você tem que permanecer, e não deve ambicionar o progresso, né? A ética protestante muda. Agora é um mundo do movimento, esse ideal de progresso, tá? De uma história que está se desdobrando, não é? Do simples para o complexo, não é? Do inferior para o superior. Isso aparece na pena isso aparece na pena do Comte, por exemplo, do Augusto Comte, que vocês vão estudar lá nas Ciências Sociais. O Comte diz que na nossa história, primeiro houve um estágio religioso, depois surge um estágio metafísico e agora um estágio científico, não é? Que é o estágio superior. Essa ideia de que existe um progresso, tá? Essa noção de progresso, não é? E na ética protestante, no desenvolvimento do capitalismo moderno, então, o valor da competição. A competição é boa, porque quando se compete, não é? O mais dotado se sobressai. É isso aí que aparece no darwinismo social do Herbert Spencer, citado nesse texto, né? Uma ênfase muito grande no indivíduo, nos seus potenciais, daí a sobrevivência do mais forte, que aparece no darwinismo social do Herbert Spencer, em que ele diz assim, ó, a competição é boa para a sociedade, a competição gera o progresso da sociedade, tá? A competição gera o progresso da sociedade. Por isso que o Spencer é um cara que está aí falando de um liberalismo econômico, né, competitividade, individualismo, tá? Isso é entendido como um darwinismo social, isto é, esse princípio de seleção, de competitividade, não é? Como força motriz para o progresso é aplicado pelo Spencer à sociedade, enquanto que o Darwin estava falando de seleção, não é? Lá no ambiente natural, de competição lá no ambiente natural. O Darwin não estava falando de sociedade, tá? Ele estava falando da evolução das espécies. Mas estou falando tudo isso aí para mostrar para vocês o quanto esta noção de que a gente deve permanecer com a nossa atenção sobre a cultura, não é? Como é que ela influenciou o pensamento do Darwin. Então, essa noção de evolução, competitividade, progresso, que aparece na biologia evolutiva, que nasceu do pensamento do Darwin, mas que já estava presente no mundo cultural dele. Parece ter havido uma influência indireta do dele sobre a forma como ele olhou para a natureza. Foi claro, pessoal? Alô, alô, alô? Foi sim, professor. Né? Então, tá aí o Darwin propondo a influência do mundo cultural do Darwin sobre ele, não é? Influência do mundo cultural do Darwin sobre ele. Mas então, e a psicologia comparada?
qual é a importância da psicologia comparada? Ela é um ramo da psicologia que nasceu, que existe só porque o Darwin apareceu, tá? Essa é a interpretação que está nesse texto aí. Quer dizer, tem um ramo da psicologia que existe por causa do Darwin. Mas como assim, professor? O que é que tem na psicologia, ou melhor, por que é que a psicologia comparada apareceu por causa do Darwin? É o seguinte, o Darwin está falando daquilo que eu expliquei na aula anterior, a evolução da mente, não é? Eu mostrei as fotografias de crânios para vocês aqui, mostrei, não é, na aula passada? Mostrou. Pois é. Então, o Australopithecus, não é? Depois o Homo, os hominídeos, depois o gênero Homo, hominídeos primitivos, e o gênero Homo com o crânio maior, mais expandido, não é? Então, olha só, por que o interesse pela psicologia comparada? Por que o Darwin aumentou o interesse ou estimulou o interesse pela psicologia animal? Porque estudar o animal pode ajudar a compreender o ser humano, não é? Comparar o quê? As faculdades mentais dos animais com o ser humano. É isso que o Darwin está propondo. A partir do momento que ele disse, não, o animal também tem mente. O Descartes estava errado. Não é só o ser humano que tem faculdades mentais, o animal também. Mas espera aí, tem um problema grave agora, hein? Tem um problema grave agora para nós. Qual é o problema grave que aparece? Como estudar as faculdades mentais dos animais? Porque no próprio mundo do Darwin, ó, Origem das Espécies é de 1859. Veja bem, a teoria, nem mesmo a teoria do Wundt estava pronta nesse momento, não é? Isso aqui, tudo que eu estou falando agora é do contexto inglês, tá? Então, o Darwin tinha um desafio muito grande, que era demonstrar a evolução da mente. Ora, isso é uma coisa... Como é que se faz ciência com um negócio desse, a evolução da mente, né? Será que dá para fazer ciência? É uma pergunta provocadora essa aí. Porque, olha só, quantos quilos pesa a sua mente, Ana? Ana, quantos quilos pesa a sua mente? Ó, Ana. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, eu estou. Certo. Quantos quilos pesa a sua mente? Eu sei que não sei, eu não sou a Ana, mas eu acho que a cabeça ou a mente pesa cerca de 1,5 quilos. Ah, mas aí é o cérebro, não é? Aí é essa realidade objetiva, o cérebro, que na teoria do Darwin acaba sendo uma pré-condição, o sistema nervoso. Estão me ouvindo, pessoal? Eu voltei para o computador. Sim. Estamos. Melhor, né? Então, olha só, essa é uma pergunta que não faz sentido, não é? Porque a mente é uma realidade abstrata. Eu estou falando de faculdades mentais. Eu posso saber quantos quilos pesa o cérebro, não é? Mas quando eu falo de cérebro, eu falo de biologia, que é um lado dessa moeda, que do outro está a tal da mente, as faculdades mentais, não é? As faculdades mentais. Vocês estão estudando... Ah, não estão, não. Vocês não estudam Piaget, não é? No primeiro semestre de desenvolvimento, estudam Piaget? Sim, estamos, professor. Vocês estão estudando lá aquele negócio da constância do objeto, por exemplo? Sim. O que vocês estão... Pois é.
Então, o Piaget criou uns testes lá para falar do desenvolvimento psicológico da mente, não é? Então, ele tenta entender se a criança tem na faculdade da criança já se desenvolveu o tal da constância do objeto, quer dizer, o objeto existe só quando a criança está vendo, ou o objeto continua existindo depois que a gente tampa esse objeto. Por exemplo, a minha barba, ela parou de existir porque eu tampei? Você sabe que não, não é? Mas será que a criança sabe? Então, o Piaget cria aqueles testes lá, né? Vocês estudaram isso, não é? Ele põe uma coisinha ali na frente, aí põe uma caixinha em cima e vê se a criança puxa a caixinha. Lembra disso? Alô, Sim, alô, a alô? Marci começou a explicar isso há pouco tempo. Certo. Então, quando você fala disso aí, você está falando de uma realidade abstrata, não é? A conservação do objeto. Você não precisa saber quais são as sinapses do cérebro, quantos quilos pesa o cérebro, se tem muito sangue no cérebro. Isso aí são as faculdades mentais, não é? Diria a teoria do Darwin, tem a ver com as tais das faculdades mentais. Mas espera um pouco, eu posso conhecer as faculdades mentais do ser humano, porque na época do Darwin, tá, se valorizava muito a tal da introspecção, não é? Aquela que foi criticada pelo Kant, pelo Comte, e que o senhor Wundt levou muito a sério essa crítica, não é? Mas aqui no Darwin nem tanto, tá? Então tinha um problema. Como é que nós vamos estudar a mente do animal? O animal não fala, o ser humano fala. Eu posso perguntar para você o seguinte, não é? Para a Aline Costa, eu posso perguntar o seguinte: Aline, no que você está pensando agora? Aí a Aline me fala: eu estou pensando, professor, nesse negócio de psicologia comparada. Ou então não, eu estou pensando no bife que vai sair no horário do almoço, não é verdade, Aline? Aquele bife suculento Eu tô com pensando na bolacha que eu tô comendo. a bolacha. Mas aí você vai almoçar? Não, na bolacha que eu tô comendo agora. Pois é, mas você vai almoçar depois ou já, se uma bolacha já não... Ah, sim. Não, mais tarde eu vou almoçar, sim. Então você tá comendo fora de hora, diria alguém, não é verdade? É, porque só deu pra eu comer agora e eu tava com muita fome, não consegui esperar. Eu acabei de comer um queijo parmesão aqui com café também, para melhorar o funcionamento do meu cérebro, porque estava difícil. Então, enquanto a Aline come a bolacha, eu continuo explicando aqui o problema da psicologia comparada, não é? Eu posso saber se a Aline está com fome perguntando para ela, eu posso saber no que a Aline está pensando perguntando para ela, ou seja, eu posso confiar na introspecção para conhecer a mente do ser humano. Mas espera aí, como é que eu vou conhecer a mente do chimpanzé? A mente do orangotango? Como é que eu vou conhecer a mente do ratinho, do super mouse? Quem conhece o super mouse aqui? Eu acho que tem gente que conhece o super mouse. Quem é o super mouse? Tem gente que está escondendo. Tem certeza que alguém aqui sabe quem é o super mouse. Ninguém sabe? Super mouse, seu amigo, vai salvá-la do perigo. Aí, ó. A Mayla conhece o super mouse, né? Então, olha só, como é que eu vou saber o que está na mente do animal? Ah, pois é, aí surge um problema, ó, metodológico, método. Você lembra o que significa método? No mundo científico, o método é a via para ter acesso à realidade, né? Isso estava assim até mesmo na filosofia grega, lá no pensamento de Parmênides de Eleia, não é? Ele perguntava pelo rhodos, pelo caminho para chegar a uma realidade. E nós hoje precisamos também desse caminho para chegar à realidade. Nós precisamos
de um caminho para chegar à realidade, não é? Ao nosso objeto de estudo, e nesse caso é a mente. Como é que eu vou estudar a mente do animal? Aí o Darwin, sabendo desse problema, ele chamou um cara, o George John Romanes, tá? O nome dele está escrito aí em algum lugar? Eu acho que está, não é? John... Sublinhei aqui, professor. Beleza, mandei aí, né? George John Romanes. Quem é esse cara aí? É o cara que o Darwin, o próprio Darwin, chega até ele e propõe para esse cara desenvolver o estudo da psicologia comparada, tá bom? O estudo da psicologia comparada. Eu falei para vocês na aula passada sobre o livro do Darwin, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Mostrei fotografias desse livro. Alô, alô? Eu não lembro, professor, acho que não. Tá. Então, até mesmo antes do Romanes, tá? Estou procurando o livro aqui. Até mesmo antes do Romanes, o senhor Charles Darwin escreveu uma obra chamada A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, né? Essa obra foi publicada em 1872, tá? Em 1872, o Darwin publicou, foi uma primeira obra de psicologia comparada, né? Essa já publicada pelo próprio Darwin. Né? O que o Darwin queria nessa obra, hein? Como sempre, eu estou com dificuldade de achar o meu livro. O que o Darwin queria nessa obra? Acho que eu não vou encontrá-lo agora, não. Achei! Aqui, ó, na língua portuguesa, tá publicado aí pela Companhia das Letras, tá? Esse livro de 1872, quer dizer, quase 20 anos, né, um pouco menos de 20 anos depois que ele publicou A Origem das Espécies. E nesse livro aqui, ele usou muitas fotografias e desenhos, não é? Mas com que finalidade, hein? Ele queria comparar a expressão das emoções no ser humano e nos animais, tá? A expressão das emoções no ser humano e nos animais. Como assim, expressão? Dá para ver um pouquinho essas duas fotos aqui? Consegue ver aí? Acho que tem que parar de compartilhar para a gente ver melhor, não? Para de compartilhar um pouquinho aí. Para de compartilhar um pouquinho aí, tá? Então, olha só. Numa página aqui, vocês estão vendo as fotos da página do Darwin aí? Sim. São são atores que ele contratou, tá? E esses atores simulavam emoções, mas emoções como o próprio Darwin detectava, e a hipótese dele é a seguinte: essas emoções, a expressão das emoções, a nossa expressão facial das emoções, ela é universal, é isso que o Darwin está dizendo, não é? Por que ela é universal, hein? Porque ela é uma herança, olha aqui, ó, olha aqui, tá vendo a foto aqui? Pavor, não é? E o Darwin queria saber o seguinte: será que o rosto de pavor, a expressão do pavor nossa, ela é diferente do europeu em comparação ao africano, por exemplo, não é? E ele, comparando as diferentes culturas, a hipótese dele, evidentemente, é que ela é universal. Por quê? Porque ela é resultado de um mesmo processo evolutivo. Porque o ser humano, ele é herdeiro das expressões emocionais que os seus ancestrais animais possuíam, não é? Então, o Darwin faz comparações, por exemplo, entre uma determinada raça de cão, tá? E os seres humanos.
E ele vê que o cão, quando ele está bravo, não é? Ele faz aquela expressão, ele mostra os dentes, não é? Eu não vou fazer muito porque o pessoal fica com muito medo por causa da minha barba. Tem gente que nem consegue dormir à noite, tá? Mas e o ser humano, quando ele quer expressar raiva, desprezo, e o Darwin, então, mostra a foto dessa mulher aqui. Dá para ver a expressão que ela está fazendo? Tem que Sobe subir mais um pouquinho mais, professor. E Mais, agora? mais. Aí. Isso. Vocês estão vendo que ela está mostrando um pouquinho os dentes, bem levemente? Sim. Né? Aí o Darwin diz assim, então existe uma semelhança entre a expressão das emoções no ser humano, essa expressão é universal, o africano faz como o ser humano faz, quando a gente está nervoso, né? A gente tem essa cara aqui. E existe uma semelhança com os animais. Por quê? Isso aí está mostrando, então, um continuismo, não é? Que o Darwin achava fundamental demonstrar aqui no livro dele, a expressão das emoções no homem e nos animais. Isso aqui é considerado uma inovação metodológica, não é? Esse livro. Mas foi a obra que ele escreveu sobre psicologia comparada. Ainda faltava muito, não é? E ele não teria condição de fazer tudo, tá? Então ele chama esse cara aí, o George John Romanes, lá no contexto da Inglaterra mesmo, tá? Lá no contexto do mundo inglês, não é? E ele fala para esse cara levar adiante a pesquisa sobre a psicologia comparada. Mas o Romanes, então, enfrenta aquele problema metodológico. Como é que eu vou conhecer a mente do animal? Ele não fala, ele não diz para mim o que está acontecendo com ele. Aí o Romanes fez uma jogada aí para criar um método que é considerado antropocêntrico, antropomórfico, não é? Antropomórfico. Quer dizer, um método que privilegia muito a forma, o funcionamento da mente humana, tá? A Maria está dizendo, uma vez vi um comentário ou um programa, não me lembro, que falava sobre a diferença nas expressões e que os cães são os únicos a entender o sorriso humano. O pessoal faz esse tipo de pesquisa aí, tá? Bom, mas vamos lembrar também que o contexto do Darwin é 1872, não é? Quer dizer, isso tem mais de 100 anos, não é? Hoje a gente sabe muito mais sobre isso do que no período do Darwin, não é? Mas o pessoal ainda tem muito interesse pela semelhança entre os seres humanos e os animais, não é? Assim como o Vygotsky tinha mais interesse pela diferença entre eles. Mas vamos deixar isso lá para diante. Então, o Romanes tem que criar um jeito de conhecer a mente do animal. Como é que isso é possível? Ele diz assim, então vamos lá, vamos acompanhar o Romanes? Olha só. Como é que eu conheço a minha mente? Eu conheço. Como é que eu conheço a mente do outro? Eu posso perguntar, mas eu também posso, atenção, deduzir do comportamento dele o que está acontecendo na mente dele. Atenção, eu posso deduzir do comportamento do outro o que está acontecendo na mente dele. Então eu coloco um prato de comida na sua frente, você come rápido e pergunta assim, tem mais? Bom, aí eu vou deduzir, ele está com fome. Eu não estou sentindo a fome dele, mas eu sei que ele está com fome. Eu dou um problema para você resolver. Não sei se vocês já viram aquele problema dos dois pregos que são entortados, né? E as pessoas dão para você e você tem que descobrir um jeito de tirar os pregos. Conhecem esse problema, não é? Aí eu dou isso aí para você. Você olha para aquilo ali, põe de lado, né? O seu comportamento mostra para mim que você não está pensando naquele problema. Mas se você pega ele e fica mexendo, olhando, procurando um ângulo, né? Às vezes até você desenha, anota alguma coisa, seu comportamento mostra para mim que você está pensando, não é?
No caso da criança, se ela continua procurando o objeto, mesmo quando ele sumiu do campo visual, eu posso deduzir que existe a constância do objeto. Porque quem conhece, quem tem esse predicado cognitivo, não é? Nós sabemos que ele continua procurando o objeto quando ele não está mais presente no campo visual. Ele pode fazer isso se for possível naquela situação, naquele contexto. Então, nós podemos conhecer o comportamento, a mente do outro, deduzindo do comportamento dele. E a do animal? Aí o Romanes dá um salto complicadinho aí, né, e diz o seguinte: eu vou fazer a mesma coisa com um animal. Eu vou fazer o seguinte: do comportamento do animal eu vou deduzir a faculdade mental. Como assim, Romanes? Se o animal fizer uma coisa semelhante ao que o ser humano faz, quando o ser humano pensa, significa que o animal está pensando. O que o Romanes está dizendo? Vou repetir. Se o animal fizer alguma coisa semelhante ao que o ser humano faz, quando o ser humano está pensando, então eu vou deduzir que o cão também tem a tal da faculdade mental. Em certo sentido, ele está pensando. Darei um exemplo para vocês aqui, não é? Você prendeu o seu cachorrinho lá no cercadinho dele e tem uma trava daquelas que você tchac, faz assim, tchac, fecha, não é? Aí passa um pouco, seu cachorro sai. Como que ele saiu? Aí você prende ele de novo e fica escondido olhando. Aí você vê que ele enfia a cabeça para fora e morde a trava e abre. Se o Romanes estivesse lá e ele fez isso, né, ele diria o seguinte: tá vendo? Ele tem a faculdade racional, porque ele entendeu o mecanismo da trava. Ele entendeu a relação entre a trava, não é? E a porta aberta versus a porta fechada. Então, o cão também tem a faculdade racional. Entendeu, pessoal? Como é que trabalha o Romanes, o método antropomórfico do Romanes? Alô, alô, alô? Sim, professor. Sim, professor. Tem os Isso. animais específicos com os quais ele trabalhou? Na verdade, o Romanes, ele não fez. Ele tinha um gatinho lá, ele observou o gatinho abrindo a porta da carruagem dele, não é? Mas o Romanes trabalhou quase nada com observação, ele trabalhou muito mais com o método dele era chamado de anedótico. O que é isso, método anedótico? É o seguinte: no século XIX, o Império Britânico, não é? A Inglaterra estava espalhada lá pelo mundo, não é? E com as suas colônias, não é? Então, muitos funcionários ingleses iam para essas colônias lá e relatavam, né, comportamento dos animais lá e mandavam uma carta para o Romanes. O Romanes ficou famoso. Aí eles mandavam uma carta contando o que tinha acontecido, que o cara viu o animal fazer. Aí o Romanes lia aquilo ali, aí ele interpretava e falava assim: isso aqui que esse bicho está fazendo, isso aqui que esse bicho está fazendo mostra que ele tem faculdade mental, né? Então, praticamente ele não trabalhou com observação, tá? Era mais anedótico. O que é anedótico? É o seguinte: você está passando aqui, você vê um bicho fazer aquilo e aquilo, aí você relata aquilo ali, envia para o Romanes, e o Romanes lê, né? Lê e chega à conclusão dele. Ora, hoje em dia ninguém aceitaria isso como, no máximo, um primeiro momento da pesquisa, não é? Era muito precário, mas era o que se fazia na época. Eu vou dar outro exemplo aqui. O Romanes ficou sabendo de relatos de escorpiões, olha só, que quando cercados por fogo, o escorpiãozinho está lá, né? Pegou fogo, ele vai para lá, vai para cá, não consegue sair, aí o que é que ele faz? Ele pica a si mesmo e morre.
Aí o Romanes, sabendo disso, comparou isso com a situação do ser humano. Inclusive, isso acontece, não é? Lá no incêndio do Joelma, na década de 70, na década de 70 aconteceu no Brasil a catástrofe lá, né? A tragédia do incêndio de um prédio, foi transmitido ao vivo, né? E algumas pessoas se jogavam lá de cima do prédio, não é? Não estavam suportando o fogo e tal, se jogavam. Então parece que as pessoas são capazes disso, né? Elas se suicidam, ou talvez esse não quisesse provavelmente se suicidar, mas o fato é que, ouvindo os relatos sobre esses escorpiões, o Romanes disse que o escorpião estava se suicidando. Opa, isso é ousado, não é? Quem leu O Suicídio do Durkheim vê que o Durkheim cita esse exemplo, né? E ele reprova severamente a ideia de que um animal possa cometer suicídio. Suicídio é um fato social. Suicídio só pode ser produzido, não é, como fato social, portanto, pressupõe a existência da sociedade. Essa era a tese do Durkheim. Mas o Romanes diz, esse animal está cometendo suicídio. Isso é complicado, não é? Por que isso é complicado? Porque suicídio pressupõe desesperança, então é capacidade de projetar o futuro, eu não consigo sair dessa. Ixi, o escorpião, com aquele sistema nervoso esquisitinho dele lá, ele dá conta de fazer tudo isso, não é? Mas o Romanes propõe que sim. Por quê? Porque o animal fez alguma coisa semelhante ao que o ser humano faz. Ele se mata na presença do fogo, da impossibilidade de superar a situação. Então, o escorpião se suicidou. Romanes falando isso. Vem o Durkheim, cai de pau em cima dele, não é? Fala que isso está errado, que isso é besteira. Mas não é só o Romanes que enfrenta, não é só o Durkheim que critica o Romanes. Vem um outro cara aí também, o Lloyd Morgan, sublinha aí no texto para gente, tá? O Lloyd Morgan, também lá no contexto inglês... Professor, eu não estou mais transmitindo, o senhor quer que continue? Eu parei aquela hora e não tornei a compartilhar, mas se o senhor quiser, eu compartilho. Eu estou com coisa Bom, aberta. se o pessoal quiser, deixa o pessoal escolher. Se eles quiserem, avisa aí se vocês acham que precisa ou não. De qualquer forma, vocês vão ter depois o negócio aí para compartilhar, né? Para ler ou... Eu acho bom compartilhar. Parou de compartilhar só para você apresentar a imagem do livro, mas eu acho bom compartilhar. Então, vai lá. Então, olha só. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Onde eu estava, pessoal? Me ajuda aí. Você estava O falando... senhor ia começar a falar de Morgan. Exato. Qual foi a crítica? O Morgan era um admirador do Romanes, não era um inimigo, tá? O Morgan também era um cara que estava, apesar de críticas, ele também estava falando da evolução, não é? Das implicações do pensamento do Darwin. Então, ele não é um inimigo do Romanes. Ele também quer falar de psicologia comparada, o Morgan. Só que o Morgan acha o seguinte, o Romanes exagerou. O Romanes foi generoso demais, né? É igual acontece com especialmente no nosso mundo hoje, não é? Vocês perceberam que os animais foram humanizados, eles se tornaram praticamente seres humanos. Se você vivesse no mundo da década de 70, você ia encontrar um mundo em que o cachorro não podia entrar em casa. Às vezes o cachorro ficava preso, havia uma crença, se você quer que o cachorro fique bravo, você amarra ele e deixa ele preso o dia inteiro. Solta só à noite para ele vigiar o terreiro. São crenças lá da década de 70 até 80, muito também do século passado, né? Isso foi mudando, hoje a gente tem um mundo humanizado.
um mundo em que humaniza o animal. O animal se tornou um membro da família, né? Algumas pessoas gostam mais do animal do que das outras pessoas da família. Isso vocês sabem que é relativamente comum, né? Mas então as pessoas começam a ver o animal como um ser humano. Começam a dizer que o animal, eu tenho uma amiga que fala que o cachorro entende tudo que ela fala, não é? Então eu vou dar uma sugestão para ela explicar a teoria do Einstein para o cachorro, porque se o cachorro entende tudo que ela fala, é possível, talvez, né, com bastante trabalho, ajudar o cachorro a entender a teoria do Einstein, né, gente? Não, o cachorro não entende tudo que a gente fala. Existe um tipo de entendimento ali, sim, não é? Como você falou aí do cachorro em relação ao sorriso, contato visual, então tem pesquisa sobre isso, mas tudo ele não entende, né? Então, existe essa tendência, então, de ser generoso demais. O Morgan vem e diz assim, eu vou corrigir esse problema do Romanes, eu vou corrigir esse problema aí do Romanes. Como é que eu vou corrigir isso? Eu vou propor um princípio de economia. Anota aí, princípio de simplicidade. Princípio da simplicidade. Princípio da simplicidade. Ou, no nosso texto, aparece princípio da simplicidade. Mas seria melhor princípio de parcimônia. Parcimônia, tá? Princípio de parcimônia. Como é que é o princípio de parcimônia? O que é uma pessoa parcimoniosa? Eu posso dizer assim, João é parcimonioso com as palavras. Significa que ele é econômico, que ele fala pouco. Dificilmente ele fala se ele não for perguntado, ele é parcimonioso. O cara é parcimonioso nos gastos dele, no consumo. Significa que ele consome só se for realmente necessário. Ele só compra uma camisa nova quando uma rasgou. Ele acha que não precisa de mais de 3 camisas para usar. Então, uma rasgou, ele compra outra. E só vai comprar uma nova quando uma das 3 rasgar. Então, ele é parcimonioso, não é? Ele não vai além do que é exigido, necessário. É isso que o Morgan está propondo. Ele está dizendo assim, olha, eu vou propor um critério para a gente ser parcimonioso quanto a quê? Quanto a atribuir faculdades mentais aos animais. Nós precisamos ser mais cuidadosos aí, afinal de contas, existem grandes diferenças, né, biológicas entre por exemplo, o escorpião e o ser humano. Não fica bem, não é, a gente ficar sendo generoso demais com as faculdades mentais do escorpião. Parece contraditório em relação ao que o próprio Darwin diz. Aí o Morgan pensa da seguinte forma, atenção, atenção. Ele fala assim, ó, vou enunciar o princípio da parcimônia agora. Olha, eu, Morgan, proponho o seguinte. Se for possível explicar o comportamento do animal a partir de um princípio mais simples, eu não atribuirei ao animal uma faculdade mental humana. Atenção, repetindo. Se for possível explicar o comportamento do animal a partir de um princípio mais simples, eu não atribuirei a ele uma faculdade mental humana. Vamos lá. Não vai ser difícil entender isso usando o exemplo do escorpião, tá? Então, o Morgan, diferentemente do Romanes, que ficava lá lendo o que enviavam para ele, não é? O Morgan fez observações, inclusive fez observação do comportamento do escorpião, não é? E ele notou o seguinte, os escorpiões, quando caía sujeira no dorso dele lá, não é? O que ele fazia? Caiu sujeira, ele fazia o seguinte, ele
limpava com o ferrão, limpava, ele não estava se ferroando, ele estava limpando a sujeira com o ferrão. E o Morgan notou também, ele também observou no caso do fogo, não é? Quando tem fogo, sobe fumaça, sobem coisas lá, aquelas poeiras, coisas, e cai no dorso do escorpião. E o escorpião vai e acaba se picando, não é? Aí o Morgan chega à seguinte conclusão: então ele não está, provavelmente, ele não está se suicidando. Isso aí é um comportamento mecânico dele, ele está se limpando, mas talvez porque cai muita sujeira, no caso do fogo, ele acaba fazendo com muita força e se pica. Então, posso, mais uma ideia mais ou menos assim, seria como que alguma coisa semelhante a um reflexo, não é? É um comportamento talvez instintivo que acontece ali, tá? Mas ele não está compreendendo, ele não está desesperado, ele não está projetando o futuro sem saída, sem superação do problema presente. Não, é uma ação mecânica. Foi claro aí o Morgan? Tem alguém aí comigo? Vocês foram embora? Hein, pessoal? Foi claro, sim. Muito bem. Joia. Então, aí o que o Morgan está dizendo é, bom, eu consigo explicar o comportamento do escorpião a partir de um princípio mecânico mais simples. Então, eu não preciso atribuir a ele uma faculdade mental humana. O princípio da parcimônia ou da simplicidade. Yasmin, defesa do suicídio entre animais, eu não conheço pesquisas nesse sentido, tá? Mas eu posso te dizer, do ponto de vista sociológico, suicídio é uma realidade que diz respeito apenas ao ser humano, porque é um fenômeno que se produz apenas na sociedade, tá? Essa é a tese do Durkheim. Por quê? Quem é que dá sentido, o que é que dá sentido para a vida do ser humano? A tese do Durkheim é simples, é a sociedade. Qual é o sentido da vida? Estar a serviço da sociedade. Então a sociedade demanda para você alguma coisa, não é? Ela impõe um papel social a você. E qual é o sentido da vida, então? O sentido da vida, então, lá no mundo do Durkheim é o cara precisa de uma profissão, essa profissão ele vai se especializar, não é? Ele se casa, ele tem filhos, então todas essas sociedades, a sociedade matrimonial, a sociedade familiar, é isso aí que dá um sentido para a vida do cara. O que é o suicídio, então? É quando esse sentido se esvai, de alguma forma, no caso do suicídio egoísta, não é? O indivíduo fica mais valorizado do que a demanda que a sociedade tem sobre ele. Então, o suicídio é um fenômeno que só faz sentido sociologicamente, segundo Durkheim, né, no contexto de vida social, tá? Agora, eu não sei, sempre tem alguém fazendo esse tipo de pesquisa, tá? É muita, eu não acompanho tudo. Eu acho que a minha interpretação vai na direção do Durkheim. Acho que o Durkheim faz uma interpretação nesse ponto interessante, né? Suicídio é um fato social, quer dizer, basta existir uma sociedade para que exista o suicídio. Não é possível uma sociedade existir sociedade e não existir suicídio. Em todas as sociedades houve suicídio, tá? Muito bem.
Então tá aí, né? A gente está trabalhando esta evolução aí, essa pesquisa da psicologia comparada, não é? Eu falei um pouco sobre a influência do Darwin sobre o Skinner, pessoal. Falei alguma coisinha sobre isso na aula passada? Hã? Não lembro, professor, eu acho que não. Certo. Vocês sabem que as pesquisas do Skinner sobre comportamento operante começaram na China, pessoal? Vocês sabiam disso? Não. Vou mostrar uma fotografia aqui de um trabalho dele. Vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Só um instantinho. Procurando as minhas fotos aqui. Sempre um problema para mim. Os meus... Uma foto de um trabalho importante dele, tá? Quando ele estava na China estudando o condicionamento operante. Achei. Lá vai. Vocês vão entender o que eu quero falar. Viram aí? Não. Peraí. Tá chegando. Põe aí na tela para o pessoal. Ou então vocês abrem aí mesmo, fica mais rápido, né? Posso colocar também. Vocês estão vendo aí? Estão entendendo o que o Skinner foi fazer na China? Foi andar de dragão. O que o dragão está fazendo, pessoal? Com a Acionando garra, uma alavanca. Isso. pressionando a alavanca, exatamente. Então, olha só. Quando o Skinner esteve na China, ele capturou um dragão, levou para a caixa de condicionamento operante, não é? E ele reforçou o comportamento de pressão à barra do dragão, não é? Então, tudo começou com o dragão, lá na China, não é? Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Por que é que o Skinner estudou o comportamento do dragão, o comportamento do ratinho, não é? Porque é que... E mais, ele viu a possibilidade de uma continuidade de princípios, pelo menos, entre o comportamento do ratinho e do ser humano, não é? O Skinner diz que esse princípio do reforço que ele estudou lá com o ratinho vale para o ser humano também, não é? O ser humano também, se privado de alimento, à medida que eu tornar o alimento consequente, contingente a um comportamento, esse comportamento vai aumentar de frequência. Tá legal. E daí, o que isso tem a ver com Darwin, hein? Expliquei isso? O que esse negócio de estudar o comportamento do animal e generalizar para o ser humano, o que isso tem a ver com o Darwin? Por que o Skinner considerou isso plausível? Eu expliquei isso na aula passada? Sim. Não. Ou não. Não. Exato. Mas veja só como o Darwin está presente no nosso mundo hoje, tá? Veja como o Darwin está presente no behaviorismo radical. Lá no seu primeiro semestre de psicologia, porque
O Skinner entende que ele não está estudando o ratinho, ele está estudando o comportamento do ratinho e o nosso, pelo menos em grande parte o nosso também. Mas espera aí, professor, por que o que acontece com o ratinho lá, em grande parte vale para nós aqui também, hein? Por que isso? Bom, porque do ponto de vista da evolução, da seleção natural darwinista, do ponto de vista da seleção natural darwinista, os mesmos mecanismos de adaptação ao meio ambiente são compartilhados pelo ser humano e pelos outros mamíferos, né? Quer dizer, se nós somos aí nessa árvore da vida, o Darwin falava, ele desenhou no Origem das Espécies a árvore da vida, né? Então ela tem um tronco comum e há diferenciações aqui. Essas diferenciações aqui são as espécies que estão surgindo a partir do tronco comum. Então, aqui está o ser humano, aqui está o chimpanzé, não é? E, sei lá, outros animais aí. Então, é de se esperar que o mesmo mecanismo de condicionamento operante que existe no chimpanzé vai existir no ser humano, no rato vai existir no ser humano. É uma forma darwinista de olhar para as coisas, não é? É por isso que o Skinner é considerado um teórico altamente darwinista, tá? Ele é um dos mais darwinistas da psicologia, se não o mais. Fui claro na relação entre Darwin e Skinner aqui? Sim, sim. Viram o continuismo aí de princípios comportamentais, né? Então, olha só, nós estamos caminhando, não é? Ok, mas além da psicologia comparada também, houve uma outra implicação da teoria do Darwin para a psicologia, ou até mais do que para a psicologia, não é? Que é a implicação da chamada eugenia. Eugenia. Que é esse negócio, hein, pessoal? Eugenia, não é? Então, aí aparece como o pai da eugenia no texto, né? Aparece o Francis Galton, que era também um parente do próprio Darwin, né? Ele era um parente do próprio Darwin, o Francis Galton. Se você olhar para a teoria do Galton, você precisa entender uma coisa, essa é uma outra influência que o Darwin teve sobre a psicologia, que foi uma grande valorização da hereditariedade, não é? A teoria do Darwin, ela implicou em uma grande valorização da hereditariedade na psicologia, né? Por que isso? Ora, você lembra que eu acho que eu expliquei isso para vocês, se não vocês me avisem, mas eu expliquei para vocês, por exemplo, que o instinto, que o Darwin chama de instinto de compaixão entre os seres humanos, ele não é produto da cultura, ele é um instinto. Isso aparece na interpretação do Darwin, na obra dele chamada Origem do Homem, ou a ascendência ou a descendência do homem, tem diferentes traduções em português. Uma obra difícil de achar, não é? Eu tinha uma e eu não sei, eu acho que eu emprestei ela e foi embora. Agora eu estou procurando, mas é difícil de achar. É uma obra grande, não é? Mas tem um capítulo lá em que ele fala sobre a origem do instinto de compaixão. Eu já falei sobre esse instinto de compaixão aqui, pessoal? Não que eu me lembre. Certo. Então vamos lá. Ué, Darwin, por que você acha que compaixão é um instinto e não uma construção cultural?
Você quer entender bem esse universo acadêmico, já pode... Olha, essas teorizações que falam que tudo é uma construção cultural, não é? Que aparece nessas discussões sobre gênero, por exemplo, as diferenças entre homens e mulheres, tudo é uma imposição da cultura. Evidente que o darwinismo não pode concordar com isso, tá? Se você diz que as diferenças entre homens e mulheres, se você diz que o ser humano ele é um produto maleável, infinitamente maleável, ele é o que a cultura faz dele, evidentemente você tem que abandonar a teoria do Darwin. Você não pode ser darwinista. Por quê? Ora, porque o darwinismo está falando de seleção natural. E seleção natural não só de estruturas físicas, né? Seleção natural também dos instintos, ou como vão dizer os psicólogos evolucionistas contemporâneos, seleção natural de módulos, não é? Ou seja, de mecanismos de pré-adaptados de processamento de informação que são herdados, não é? Isso não quer dizer que a cultura não tem importância, não é nada disso. Mas sim, nós somos seres psicobiológicos, essa é a tese do darwinismo, não é? Nós não somos só cultura e não somos só biologia. Mas a nossa biologia nos privilegia em determinadas direções e, em certo sentido, fecha portas em outras direções para nós, não é? Não tem jeito de adotar o darwinismo e não chegar a essa conclusão, tá? Muito bem. Hoje está um pouco difícil, pessoal, é a terceira aula, normalmente eu estou bem na terceira, mas agora está dando alguns brancos. O que eu estava explicando? Me ajuda, por favor. Que o instinto da compaixão, né, não é produto da cultura, e está falando sobre essa questão desses estudos culturais e tal, que ele não é o pensamento darwinista, né? Que tem Exato. ele trabalha com essa questão do homem físico e mente, mas que nem tudo é resultado de cultura, né? O que a gente é. Exato, exatamente, né? Então, o Darwin... Mas como é que surgiu o instinto de compaixão, então, Darwin? Explica para a gente isso. Como foi que surgiu o instinto de compaixão? Por que o ser humano tem esse instinto de compaixão? Aí o Darwin diz lá no Origem do Homem, não no Origem das Espécies, agora ele está falando só do ser humano, tá? Ele diz assim, olha, nós temos uma história social, quer dizer, nós vivemos em grupos, e vivemos em grupos lá no passado, né? Então, ele pinta um cenário de competição entre os grupos humanos, né? Uma guerra, sim. O pessoal quer tirar um pouco isso aí do pensamento do Darwin, mas eu acho isso desonesto. Não vejo por que o Darwin estava falando disso. Ele estava falando de uma competição, de uma hostilidade, né? Lá no passado, entre, por exemplo, o grupo A e o grupo B. Grupo A e B estão disputando o quê? Recursos, alimentos, terra, água, não é? Então eles vão entrar em choque, vão entrar em batalha aqui, não é? Qual dos dois vai vencer? Aquele que tiver mais, provavelmente o que tiver mais caracteres adaptativos, tá? E o instinto também é caractere herdado, e existe variabilidade. Como existe variabilidade? Um é mais alto do que o outro, um é mais forte do que o outro, um é mais... tem mais fome do que o outro, um é mais rápido do que o outro. Como existe variabilidade nesses atributos mais físicos, também existe variabilidade nos instintos. Um tem um pouco mais de uma carga maior de instinto de compaixão do que outro. Então, temos essas diferenças na população. O pensamento do Darwin é populacional, tá? O Darwin está dizendo o seguinte, em uma população de bilhões de indivíduos, ninguém é exatamente igual ao outro.
Então, todos são diferentes em relação aos demais. Isso significa que a seleção natural também pode agir sobre essa diferença instintiva. Vamos supor, então, é isso que o Darwin fala, não é, o fator social na evolução do ser humano, esse grupo do lado de cá tenha um conjunto maior, uma porcentagem maior de indivíduos dotados de instinto de compaixão, de altruísmo, de compaixão, não é? Então, isso pode beneficiar esse grupo aqui, porque ele vai ficar mais coeso, eles vão cuidar mais de si, não é? Então, no embate com outros, esse grupo aqui pode ser mais bem sucedido do que o outro, não é? E, portanto, esse aqui é levado à extinção, é exterminado, não é? E este que ficou aqui é o dotado com maior carga de dotação dos melhores instintos. O que isso significa? Que esse grupo aqui é que vai deixar descendentes. Quem somos nós, então? Se o Darwin estivesse vivo hoje, ou pelo menos quando ele estava vivo, né? Lá no século XIX, ele estava entendendo assim, olha, nós os europeus, a espécie humana, ela era descendente dos dotados de uma carga instintiva de compaixão maior, que isso beneficiou esses grupos, né, dotados com essa carga maior, na competição entre os grupos lá atrás. Fui claro na explicação? Sim. Aí é para entrar na questão da eugenia, né? Isso. Então, falando, então veja só, primeiro, veja o quanto o Darwin valorizou a hereditariedade, não é? Até mesmo a compaixão, a solidariedade para ele é pensada do ponto de vista da hereditariedade. Bem, mas espera um pouco. Se existe essa hereditariedade, se existe essa seleção natural, será que a gente não pode fazer também uma seleção artificial? Na verdade, o Origem das Espécies começa falando da seleção artificial, né? E depois ele vai para a seleção natural, e agora vai da seleção natural para a artificial. É o seguinte, ora, se foi bom para a evolução das espécies que essa competição acontecesse e que só os mais dotados se reproduzissem e deixassem descendentes, isso aconteceu lá, no ambiente natural, sem ninguém planejar. Mas e agora que a gente está vivendo em sociedade? O que a gente deve fazer? Será que a gente deve deixar... Vou fazer a discussão como ela apareceu, tá? Não vai ficar escandalizado achando que eu estou defendendo isso aqui, não. Mas eu preciso apresentar o discurso como... as perguntas como elas apareceram lá. Não é? Então é o seguinte, a teoria do Darwin pôs uma pergunta. E agora, nós estamos vivendo aqui em sociedade, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ceder a esse instinto de compaixão e proteger os mais frágeis? Será que os menos dotados devem se reproduzir da mesma forma que os mais dotados? Será que isso lá na frente não vai significar um mal para a civilização, para a espécie, não é? Então surge essa pergunta sobre uma seleção artificial, uma eugenia, da mesma forma que você pode criar um gado de leite que produz muito leite, cruzando aquela matriz, né, de boa de leite, aí geram vários aqui, né, várias vaquinhas, aí aquela melhor de leite você cruza de novo até criar um gado, até produzir uma raça altamente produtiva no que diz respeito ao leite, não é? Ou produtora, eu acho que é melhor produtora, né? Não sei se faz diferença nesse caso. Produtora de leite. Então, nós poderíamos fazer a mesma coisa na sociedade. É a pergunta da eugenia. É uma pergunta que
O Francis Galton, no texto, ele é apresentado como o pai da eugenia, não é? Então, como é definida a eugenia aí? Ó? A eugenia é uma ciência e uma técnica que tem interesse no aprimoramento dos caracteres herdados dos seres humanos e de outras espécies. Eugenia é isso. Vamos estudar o seguinte: como é que a gente pode melhorar os caracteres herdados da espécie humana e dos outros seres. E vamos pensar, mais do que estudar, vamos pensar a possibilidade de aplicar isso, de fazer legislações cientificamente orientadas, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu muito mais na Alemanha, não é? Na Alemanha nazista. Então, leis que vão proibir a reprodução dos menos dotados, não é? Aquela ideia de mestiçagem que aparece numa obra muito famosa aqui no Brasil, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha. Não sei se você... Todo mundo já ouviu falar dessa obra, ela é muito pouco lida, mas todo mundo já ouviu falar, né? Então, lá ele fala sobre o mestiço, ele diz que o cruzamento, né, entre raças diferentes gera um terceiro que não é, que ao invés de ser uma síntese que supera, né, as características dos anteriores, é um degenerado, é um ser que essa miscigenação estraga, não é? Então, ele está olhando lá para o sertão e falando assim, esse mestiço aí está condenado ao desaparecimento, ele não vai conseguir se adaptar a esse influxo do progresso que vem do Brasil, do litoral para o Brasil do sertão, não é? Então, em relação aos nossos rudes patrícios do sertão, não nos separa uma geografia, mas 300 anos de evolução histórica. Quer dizer, eles não são aptos para a civilização, é isso que o Euclides da Cunha estava dizendo, né? Então, os caras iam lá quando acabou, no final dos sertões, o Antônio Conselheiro já estava morto, né, sepultado, e o segundo, Euclides, eles desenterram o Antônio Conselheiro, cortam a cabeça dele e mandam para a capital da Bahia para fazer as análises antropomórficas, para ver se dá para identificar pela forma do crânio e tudo, como se pensava na época, não é? E o Euclides termina, não é? Para tentar identificar as circunvoluções do crime e da loucura, que a ciência desse o último veredito, que a ciência desse o último veredito, é assim que ele termina o livro lá, né? O último veredito sobre a campanha de Canudos, sobre quem era o Antônio Conselheiro, né? Então, tá aí essa ideia de que não pode deixar essa miscigenação acontecer, porque ela vai estragar as boas características, né? Isso vai ser tomado com muita ênfase no nazismo, não é? Por isso a escola de Frankfurt, não é? Theodor Adorno, Max Horkheimer, eles chamam o Holocausto de crime da razão. Eles dizem que o Holocausto é um novo tipo de crime. O Holocausto é um novo tipo de crime, não é um crime passional, não é um crime da passionalidade. O Holocausto que aconteceu lá na Alemanha nazista, não é? Aquele genocídio dos judeus e outros grupos também, não é? Etnias e outros grupos. Adorno e Horkheimer dizem que não é um crime passional, é um crime da razão. O que eles querem dizer com isso? É o seguinte, é a racionalidade instrumental levada às suas últimas consequências. Porque, veja bem, o mundo científico fala que, o mundo científico, a modernidade, não é? Fala o seguinte, para aprimorar, a ciência precisa de controle.
Para gerar o progresso, a ciência precisa de controle. Como é que nós vamos garantir o progresso da humanidade? Então, nós precisamos de um jardineiro, né? Quem é o jardineiro? É aquele cara que tira a erva daninha e deixa só a boa planta. Então, o Holocausto, a eugenia, é uma aplicação do ideal de controle científico levado até as suas últimas consequências. E por isso era a chamada violência asséptica, tecnológica, não é? Você não olha nos olhos de quem você mata, você gira um botãozinho, não é? E o gás vai até lá, ou então o incinera, não é? É a violência asséptica, não tem sangue do cara batendo em mim com tiro, não é? Então, essa é a forma de eliminar a impureza. Isso também está analisado na obra Modernidade e Holocausto, também Modernidade e Ambivalência, do Zygmunt Bauman, tá? Então, toda essa análise, ela é tenebrosa, não é? Mas uma coisa que eu preciso corrigir aí no texto. Então, quer dizer que quem pensou isso primeiro foi o Galton? Não, o Darwin pensou em eugenia primeiro do que o Galton, tá? Só que quem quiser estudar isso está também no Origem do Homem. O Darwin, ele entendeu que a implicação da teoria dele era essa. Bom, se a evolução, o progresso, e Darwin entendia a evolução como progresso, se o progresso, para garantir o progresso, a seleção natural tinha que trabalhar dessa forma impiedosa, não é? Somente o que tem os melhores predicados deve deixar descendentes. Então, a implicação lógica é, bom, então deveríamos fazer isso também na sociedade. O Darwin chegou a considerar isso no Origem do Homem, quando ele falou assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das implicações da minha teoria para a sociedade, a eugenia seria muito, a eugenia é boa, tá? Mas nós não conseguiremos aplicar a eugenia porque nós somos dotados de instinto de compaixão e por isso nós não conseguiríamos implementar um programa de eugenia porque nós temos compaixão dos menos dotados. Nós não conseguiríamos fazer isso com eles. Entendeu o que o Darwin falou? Sim. Pois é, não demorou. Oi, pois não. Não, eu estou pensando aqui, assim, da maneira que você apresenta, né, que fica parecendo que queria, mas não queria, né? A gente poderia fazer, mas a gente tem uma consciência que não deixa fazer, né? E aponta algumas coisas. Assim, eu estou assimilando ainda, né, a sua fala, Cláudia. Essa posição do Darwin nessa obra é estranha, não é? Objeto de muita crítica. Tem um cara chamado Benjamin Wicker, em uma obra muito criticada também, mas tem pontos interessantes, chamada Darwinismo Moral. Ele chega a sugerir que o Darwin estava com medo, que ele deu essa interpretação aí porque ele estava com medo. Ele estava com medo do que aconteceria se ele assumisse, não é? Se ele assumisse, bancasse uma posição eugenista. Não sei. No fim, isso aí a gente não vai ter como, ninguém vai conseguir entrar na cabeça do Darwin e descobrir por que ele escreveu isso aí. Mas é estranho, né? Realmente é estranha essa posição dele. De qualquer forma, ele sabia que a teoria dele implicava a pergunta acerca da eugenia, estava muito claro para ele, não é? É evidente. E essa tese dele de que nós não conseguiríamos bancar um programa de eugenia porque nós somos seres dotados de um instinto de compaixão, essa caiu por terra completamente, não é? E o século XX foi uma demonstração disso. Foi uma demonstração disso não só no nazismo, não é? As revoluções comunistas também
tiveram lá o seu programa de eugenia, o seu programa de eliminação desses que não poderiam, de alguma forma, participar da construção do novo mundo, né? Então, a tese do Darwin de que a eugenia não seria aplicável, porque nós somos seres muito bondosos, não se cumpriu, né? E a eugenia foi aplicada. Foi aplicada na Alemanha. Bom, isso aí termina a aula de hoje. Ainda está faltando um pouquinho desse capítulo, mas na próxima aula eu quero que vocês façam que vocês já apresentem o próximo texto, tá bom, pessoal? Quem é que está com o próximo capítulo? Quem está com o próximo capítulo, pessoal? É o meu grupo, professor. Tá bom, Gabriela. Então, vocês na próxima aula. Gabriela, onde você está aí? Você está num lugar frio, né? Onde é que você está nessa foto? Sim, eu estava em Gramado. Foi este ano? Sim, quando nevou. Quando nevou. Dizem que nevou muito dessa vez, né? Nevou, eu peguei a neve. Foi lindo. Sim. Você tem filhos? Tenho. Então eles devem ter ficado loucos, ou eles já viram a neve, já tinham visto a neve antes? Não, eles não foram. Eu fui comemorar meu aniversário de casamento. Ah, então tá bom, Elas foram. tá certo. Então até mais, pessoal. Até a nossa próxima aula, né? Até Tchau. mais, professor. Bom feriado para você. Para você também, Michele, você já foi minha aluna? Já, professor, em Matrizes 1. Quando Eu foi? fiz junto com a Márcia, com a Ana Flávia. É porque eu dei uma pausa de 1 ano e meio. Com a Márcia, com a Raira? A Márcia Lima, sabe? Sei. E aí eu fiz naquela época. Aí eu fiquei um tempo, né? 1 ano e meio. Voltei agora. Tô perdidaça. Porque desse jeito é mais difícil. Eu tô achando mais difícil. Ah, é muito mais difícil, não é? Nossa, muito. Deixa eu ver, eu me lembro de você, não lembro assim especificamente naquela turma, mas eu me lembro de você. Você Que bom, sentava, professor. Você tava você, mais no meio ali, assim, ó. Tipo, terceira ou quarta cadeira.